Olá, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, dando continuidade aos nossos estudos, conhecendo a filosofia espírita através do Livro dos Espíritos. Ainda na parte segunda do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, nós estamos no capítulo 4, onde nós estamos falando sobre a pluralidade das existências. O tema é a encarnação nos diferentes mundos. Hoje, nós vamos trabalhar a questão número 182, onde Kardec faz uma pergunta aos espíritos que foi a seguinte: é-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral nos diferentes mundos? E eles respondem o seguinte: nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar essas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las, e semelhante revelação os perturbaria. E aí Allan Kardec faz um comentário sobre essa resposta dos espíritos, que foi a seguinte: à medida que o espírito se purifica, o corpo que reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. Então a gente pode notar aqui que o conhecimento, chega de acordo com a nossa maturidade espiritual, de acordo com a capacidade que nós temos de compreender os ensinamentos ou aprendizados. Em cima deste tema, o Espírito Miramês faz um comentário chamado de conhecimento. Diz o seguinte: já não há dúvidas para os estudiosos da doutrina espírita quanto à existência dos diferentes mundos que circulam no espaço, como os que são habitados por espíritos de diferentes classes. Muitas pessoas perguntam quais ou tais mundos que são habitados. Afirmamos que são muitos deles, bem como existem alguns que se assemelham à Terra nas suas características. No entanto, muitos se encontram bem mais elevados que ela, Ou seja, existem vários planos e cada plano está no estágio evolutivo, e cada espírito que habita este plano também se encontra no estado evolutivo proporcional ao planeta que habita. Tanto o mundo como a humanidade, nele estagiado, ascenderiam moral e fisicamente na escala evolutiva. São mundos mais velhos, alguns dos quais, como diz o Livro dos Espíritos, se encontram quase em estado fluídico. Significa que alguns planetas mais avançados já estão num estágio tão assim semimaterial que quase a matéria não impera mais, ou seja, já é um mundo bem mais evoluído que o planeta Terra, por exemplo. Então, o espírito que ali habita, que está ali, que desencarnou e encarnou naquele planeta, já tem uma outra condição que já está bem mais evoluído. Os mundos venturosos são, pois, o céu que se almeja, cheio de anjos, onde o amor à verdade, o perdão, a caridade e outras tantas virtudes são comuns na vida dos que ali vivem. Aqui se referindo aos mundos mais evoluídos, onde só habitam realmente espíritos bem mais purificados. E aí o amor, a bondade, o perdão, a caridade é que reina nesses ambientes de planetas que estão disponíveis para todo o espaço, de acordo com o grau evolutivo do espírito, para que ele possa ali reencarnar e ali continuar a sua escala evolutiva. A necessidade de um é o interesse de todos, e a comunhão da ideia se faz para a paz coletiva. Se referindo aqui à questão da fraternidade, do amor. Poderíamos trazer para os companheiros da Terra o modo de vida nesses planetas felizes, mas respeitamos uma lei que vigora no universo, a lei de justiça, de que cada um recebe o que pode suportar. Para que maior revelação em favor dos homens do que o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo? Ou seja, ele veio por acréscimo de misericórdia pelo sofrimento da humanidade. É verdade, O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo nos esclarece muita coisa. Então, eu acho que se apegar a isso, dar mais importância a isso, e querer descobrir como que é os mundos mais evoluídos, não nos traria nenhum tipo de avanço. Até porque isso vai vir na medida que nós tivermos condições, de receber a verdade. Muitos de nós ainda, na ignorância, na falta de conhecimento, não compreenderíamos, Assim como um aluno que começa na escola no primeiro ano, ele não vai receber ensinamentos do sexto, sétimo, oitavo, nono ano, porque ele não está ainda preparado, ele não tem a maturidade suficiente para receber aquele ensinamento, e isso não ajudaria em nada. Então, na medida que nós vamos avançando, conhecendo os processos, obviamente que vai chegando essa intuição do mundo espiritual e vai nos despertando. Por essa razão que as coisas chegam na medida certa, ou seja, o processo de conhecimento, de evolução, ele é gradual para que ele seja consistente, senão a gente realmente perderia todo o sentido, estaríamos
colocando aí um conhecimento muito além da nossa capacidade, onde nos frustraríamos. Então, por essa razão, a espiritualidade que vem da divindade, né, que são espíritos mais evoluídos, que preparam esse tipo de conhecimento, jamais traria algo para que fosse penoso, né, que fosse destrutivo para nós. E sim, esse conhecimento vem, essas informações chegam na medida que nós estamos prontos para semeá-la, né, cultivá-la e de fato colocá-las em prática. Então, dentro desta ótica, quando nós podemos entender aqui, né, o que Jesus quis nos dizer, né? Jesus ensinava por parábolas, né? O Cristo, quando esteve na Terra, que ele veio aqui, né, justamente para dar o testemunho, né, ele como o principal espírito, né, de luz que pisou aqui no planeta Terra, que nos trouxe grandes conhecimentos, grandes verdades, ensinava por parábolas. Parábolas são conhecimentos atemporal, ou seja, na medida que o tempo vai passando, as pessoas que leem aquela parábola vai aprendendo. Então, muitas daquelas parábolas que foram ditas naquela época, talvez muitos espíritos não tinham condições de absorvê-la. Alguns já poderiam absorvê-las. Mesma coisa hoje. Então, quando nós pegamos os ensinamentos do Cristo, que ele se referia de forma atemporal, conforme o espírito vai evoluindo, vai tendo um outro sentido. E assim, quando nós estudamos um livro, ou quando nós estamos na própria escola, na medida que nós vamos avançando, tendo mais conhecimento, mais capacidade, aquele ensinamento ele nos cai, ou seja, ele vem de uma maneira que nos enche, que nos traz essa completude, né? Então isso nos ajuda muito a aprender. E assim eram os ensinamentos do Cristo. As parábolas ficam, né? Conforme nós temos condições, vamos refletindo sobre as parábolas e vamos aprendendo, porque são ensinamentos atemporal, ou seja, à medida que o tempo vai passando, aquilo é uma verdade, mas essa verdade ela é relativa para cada um de nós, que na medida que nós estamos mais prontos para receber a verdade, nós ali bebemos daquele conhecimento e saímos, né, com o entendimento, né, com o conhecimento que se precisa daquela parábola ou daquele ensinamento, daquele aprendizado, não é? Então tudo vem na hora certa, na medida que nós atinjamos a nossa maturidade espiritual, que é o despertar, quando nós começamos a dar mais importância, né, no amor, na bondade, na caridade, no espírito da fraternidade. Então, nós abrimos as comportas, né, do espírito e aí sim bebemos dessa fonte infinita que é o conhecimento, que é o amor. Mas enquanto isso não chega, nosso conhecimento, obviamente, ele fica limitado. O aprendizado chega na medida que temos condições de compreendê-lo. O que significa isso, né? É a maturidade do espírito. Nós somos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes, e na medida que nós vamos passando de encarnação para encarnação, tendo as experiências vividas, né, num corpo físico, nós vamos aprendendo a lidar com as frustrações, com as emoções, com os erros, e isso vai nos trazendo mais experiência, né, mais maturidade espiritual para receber as grandes verdades. E aí o tempo vai passando, aquela verdade vai completando o nosso ser e vamos melhorando a cada nova oportunidade de reencarnar, até que nós cheguemos, né, ao topo, né, que seria o estado de iluminação total, no tocante à espiritualização, né? Ou seja, a capacidade que temos de compreender as coisas, né? Os espíritos puros, né, realmente são espíritos já que passaram por todas essas situações e absorveram esse conhecimento, né? Então devemos nos concentrar no Evangelho de nosso Senhor Jesus. Isso sim, né, é o que nos dá força, é o que nos dá norte, é o que nos apoia nas horas difíceis. Por o Evangelho de Jesus, dito por ele, ensinado por ele, né, pelos exemplos, nos dá muita força para que possamos juntos, né, passarmos pelas dificuldades, pelas provações, sempre com bom ânimo, né, com muita fé, esperança e amor. Ok? Eu agradeço mais uma vez o tempo, foi uma lição muito proveitosa e na medida que nós formos evoluindo, receberemos a intuição, receberemos o conhecimento, o aprendizado, vamos absorver isso e vamos com certeza colocar em prática e termos uma vida mais plena, mais proveitosa do ponto de vista, né, quando nós reencarnarmos, né, estaremos muito mais assim receptivos, né, porque nós absorveremos muito conhecimento na medida que o espírito vai abrindo as comportas, né, do conhecimento, do amor, ok? Mais uma vez eu agradeço e até a próxima semana, se Deus quiser.